Vou aqui destrinçar uma parábola. Uma parábola que se refere ao ministério. Esse tipo de palavra aqui o ministério não lê na igreja. E muito menos lê na reunião na reunião ministerial. Por quê? Porque eles são filhos do diabo. Eles são mentirosos. Então eles escondem o que é a real. Sabe? Eles escondem. Aqui, ó. Veja bem essa parábola aqui. Ela está em São Mateus 24, versículo 45 em diante. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Isso aqui é uma parábola, sabe? O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação, em outras palavras, para designar o que vai acontecer, sabe? Por exemplo, aqui, olha. Está escrito assim, ó: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Você entendeu? Por exemplo, o Senhor Jesus é o Senhor, e ele constituiu quem? O ministério. E para quê? Para dar sustento. É como um fazendeiro. É como um fazendeiro. Ele é um fazendeiro. Por exemplo, comparando com um fazendeiro. Ele é fazendeiro e ele tem um gerente. E aí o fazendeiro sai, deixa lá sobre o gerente, para o gerente tomar conta. O gerente foi constituído pelo fazendeiro, pelo patrão, para tomar conta daquilo lá. Sabe? Então aqui, ó. Então qual é a diferença do fazendeiro para o Senhor Jesus? A diferença é que o fazendeiro geralmente está constante ali vendo as coisas, sabe? E qual é o problema da graça? O problema é que o Senhor Jesus ele constituiu o ministério e deixou, e deu poderes e foi-se embora. Ele fica só vendo. Só como o fazendeiro, geralmente, constantemente ele está presente, sabe? Mas o Senhor Jesus Cristo não. Aí que está a cilada, sabe? Que o ministério se acha. Porque o ministério, ele se baseia naquela palavra lá que o Senhor Jesus falou a Pedro, sabe? O que foi que o Senhor Jesus Cristo falou a Pedro? Ele falou assim: olha, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Entendeu? Então é o seguinte, o ministério ele liga na terra e ele esquece que o Senhor está vendo. Como o Senhor faz que nem está escrito em Eclesiastes, né? O que está escrito em Eclesiastes? Está escrito assim, tá? Está escrito assim, eu não vou falar aqui de cabeça, mas está lá no Eclesiastes, eu não lembro bem não. Está escrito assim, que por não haver o castigo logo depois do pecado, os filhos dos homens estão sempre dispostos a praticar o mal, sabe? Está lá no Eclesiastes, é mais ou menos assim. Então o que acontece? Como o Senhor Jesus constituiu o ministério, e foi-se. Só que ele marcou um dia para... Quer dizer, Deus marcou um dia, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, nem o Senhor Jesus Cristo sabia. Então o Senhor Deus marcou um dia para acertar as contas. Então o ministério ele foi constituído na graça. E aqui eu vou continuar lendo para depois eu falar. Então aqui, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, o Senhor quando vier. Só que aqui não estava quando o Senhor ia vir ou não, sabe? Então, como não está escrito quando o Senhor iria vir, então o ministério, sabe o que o ministério fez? Vou dizer daqui a pouco. Aqui, ó. Em verdade vos digo que o porá sobre os seus bens. Porém, aqui, ó. Escuta aqui, ó. Porém, se aquele mau servo disser contigo, o que é que disser? O sujeito vai deitar, aí o sujeito é arrogante, aí fala, eu sou ancião, eu sou presidente regional, eu sou o presidente do conselho dos mais velhos do Brasil, aí eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Aí esse mau servo faz assim, ó, o meu senhor tarda em vir. Então, em vir quer dizer em acertar as contas, né? Porque o Senhor não vai vir, o Senhor Jesus não vai vir pessoalmente, ele vai acertar as contas com o que ele tem disposto. E o que ele tem disposto? Ele tem a tribulação, tem as provas, tem o mal, tem as tempestades, tem a calamidade, tem desemprego, essas coisas todas essas adversidades. Então o Senhor acerta as contas através desse tipo de coisa,
sabe? Através dos males. O Senhor não é o Senhor dos exércitos, então ele tem vários exércitos, sabe? Tem doença, tem desemprego, tem faz mirrar a planta de pão. O que faz mirrar a planta de pão? É o dinheiro, sabe? As posses, sabe? A renda cai, mirrar a planta de pão. A qualidade de vida, o bem-estar. Então tudo isso é mirra de pão. Então o Senhor vem por esse tipo de coisa. Como agora veio na pandemia, né? Ou você acha que isso aí nunca aconteceu, certas coisas, essa coisa nunca aconteceu. Aqui, ó. Então, o que é que esse mau servo faz? Então, como o fazendeiro vem constante, né? Já o Senhor Jesus Cristo não, ele não marcou data. Então, o que é que o servo mau faz? Está escrito aqui, ó. E o meu Senhor tarda em virar e começar a espancar os seus conservos. Começar a espancar e começar aqui, ó, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos. O que é isso aqui, espancar os servos? Você não sabe o que o ministério faz? O ministério faz, porque na graça de Deus agora é o seguinte: você só tem liberdade para cantar, dar glória e dizer amém para o ministério. Tudo que o ministério faz, você tem que dar amém e dar coleta. Se você criticar o ministério por algum motivo, o que é que eles fazem? Como eu já falei aqui, eles te isolam você. Aí vai na sua comum, te espanca de cima do púlpito. Se você continuar, eles te levam, te chamam num lugar e te espanca. Espancar é o que? É usar o açoite da língua, sabe? Se um músico não obedecer o encarregado, ele é espancado. Até um cooperador de jovem, como eu já falei aqui. Então espancar é esse tipo de coisa. A comer e a beber. Isso aqui é no sentido figurado, sabe? Comer e a beber é fazer festa com as coisas de Deus, usar em benefício próprio, que nem Paulo lá falou, que nem o ministério faz aí, ó. O que é que o ministério faz aí? Não inventou o Inário 5. O Inário 5 foi tirado do capítulo 5 de Crônicas. Agora que essa Santa Ceia aí você vê que o ministério ele manipula a palavra quando não quer criar alguma perversidade no meio do povo de Deus, né? Eles inventam lá, sai pegando versículo da Bíblia para induzir na irmandade, no povo, que eles estão certos. Por exemplo, agora da Santa Ceia, né? Agora eles falam que não é beber, agora eles falam que não é beber no cálice, e sim, não é beber no cálice, sim no copo, é um negócio assim. E aí eles pegaram um monte de coisa, eu vou ver aqui o que é que eles disseram. Bom, aí eles pegaram, você vê que agora na Santa Ceia, que está lá na circular, eles pegaram vários versículos da Bíblia, ali é manipulação, sabe? Vários versículos para justificar o cálice individual, sabe? Então quando eles querem inventar um tropeço, uma opressão, oprimir a irmandade, então eles inventam a circular, aí sai pegando o versículo da Bíblia em tudo quanto é lugar, sabe? Para manipular o povo. Como eles têm muitos puxa-saco, muitos cachorrinhos, os romeiros, né? Esses bajuladores aí, então aí eles você vê que lá na circular já tem um lugar para você compartilhar no WhatsApp. Tem PDF para você compartilhar no WhatsApp. Então aí ele vê a repercussão geral da irmandade, aí depois vem com o ensinamento de cima do púlpito, tudo em nome do Senhor, sabe? Tudo dizendo que foi o Senhor que mandou. Só que é mentira, o Senhor não mandou porcaria nenhuma, sabe? É tudo coisa do diabo. Então eles criam uma circular com várias manipulações, pega o versículo bíblico, aí lá já tem o compartilhamento no WhatsApp, e aí quando ele vê a repercussão geral, aí baseado na repercussão geral, aí ele vem com o ensinamento besta, né? Só que ali é coisa de 1, 2 ou 3 coisa do presidente, do vice-presidente e do terceiro na linha sucessória lá do trono da besta, que é a Babilônia, né? Que é a mãe, que é a prostituta. Sabe que o Braz é a prostituta, é a mãe da prostituição. O Braz é que ensina a pecar, que lá está o ninho da serpente e do dragão, sabe? Então manipula. Então esses são os maus servos, sabe? Mas só que está escrito aqui, aí, que o Senhor separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, você prestou atenção aqui? Você não prestou atenção aqui, né? Eu vou lhe explicar.
Por que ali haverá pranto e ranger de dentes? Porque no céu não tem pranto e ranger de dentes. Então é o seguinte, vai ser aqui. É aqui, o castigo é aqui, sabe? O castigo é aqui para quem fica. Então, essa turma será castigada de uma forma ou de outra, vendo ou não vendo, que eles escondam ou não escondam. Então, esses aqui são os maus servos, sabe? É o mordomo, sabe aquela parábola do mordomo lá? Esses são os mordomos infiéis, esses do Braz, sabe? Que ficam criando tropeço, opressão, laço, como está escrito aqui no profeta Isaías. Ó. Vou mostrar aqui, vou ler aqui o profeta Isaías. Aqui, ó. Aqui do profeta Isaías, olha. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e faz do amargo doce, e do doce amargo. Isso aqui é para o ministério. Sabe, quem é que faz essas coisas? O ministério. E como é que ele faz que ao bem chamam mal, e ao mal chamam bem? Por exemplo, se você falar a verdade contra o ministério, eles vão converter aquilo que você fala, eles vão transformar você no inimigo e eles serão os santos, sabe? Então ele está transformando, como fazem comigo, eles me transformam em inimigo. Quem não concorda comigo, me transforma em inimigo. E chama os bastardos do ministério de amigos, sabe? E por que a pessoa faz isso? Porque a pessoa não tem discernimento para fazer isso. Então ela é manipulada, ela não tem luz. Então é o seguinte, se você criticar o ministério, você é chamado de bem, de mal. E o ministério é mal. Só que, entendeu? Isso é transformar o amargo em doce e o doce em amargo. Se você tiver certo, correto, você criticar o ministério, você é chamado de mal. E o ministério é chamado de bem, sabe? Ele mesmo ensina o povo a chamar de bem, é inimigo. Sabe? É lógico, obviamente, não se esqueça disso, que você tem que estar certo, você tem que estar com a palavra verdadeira, porque se você não tiver, aí sim, aí você está condenado, claramente, você tem que ter a razão. Se você tiver a razão, e você estiver certo do que você está falando, pela palavra de Deus, então aí não tem erro, aí mal nenhum te acontece, aí não tem conversa, aí não tem praga, não tem maldição, não tem. Aí você vai e fala mesmo, que é o meu caso, né? Aqui, aí dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmo. Quem é que é sábio aos próprios olhos? Você vai falar para o presidente para um ancião velho aí que ele está errado? E por quê? Porque ele se acha sábio aos próprios olhos. Você vai falar para aquele presidente lá do Braz, presidente, aqueles 3 lá que mandam na obra e aqueles mais velhos lá, você vai dar uma repreensão para eles? Eles vão dar uma coisa em você, rapaz. E por quê? Porque eles se acham sábios aos próprios olhos. Além de ter muito tempo de batizado, já ser filho de pais crentes, não sei o que, eles são anciãos, eles são sábios aos próprios olhos. É que nem está escrito aqui no provérbio de Salomão, é o rei velho que não é provérbio não, acho que é Eclesiastes. É o rei velho que não se deixa admoestar. Você vai admoestar um rei? Então aqui eles são sábios aos próprios olhos. O ministério, eles são sábios aos próprios olhos. Então eles não aceitam correção. Sabe? Se você corrigir, você vai ser transformado em mal, em inimigo. Sabe? E aqui, ó, aí dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. O que é forçoso para beber vinho? Sabe o que significa o vinho? O vinho significa escarnecedor, sabe? Porque o vinho é escarnecedor. Ora, se o homem sóbrio, ele já é louco, imagina ele tomando 2 taças de vinho, já fica alegre, já fica corajoso, animado, tá? Então já fica fora de si. Ó, ele sóbrio, sem beber nada, ele já é doido? Imagina ele alterado com 2, 3 copos de vinho. O vinho é escarnecedor. Não se esqueça disso, que o vinho é escarnecedor. Então, quando a Bíblia se refere a vinho, é escárnio. Sabe? Então, o ministério, só isso aqui já dá para mim ficar nisso aqui. Ó. Aí dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo.
O ministério, eles são sábios aos próprios olhos e prudentes diante dos próprios olhos. Então eles criam as coisas, eles não aceitam ser contrariado. Você só tem que dizer amém. Se você contrariar, mesmo com outros irmãos, você é repreendido, porque vão dizer que você está falando mal. Você não pode nem corrigir, porque aí outro irmão já chega, irmão, vamos orar pelo ministério. Esses cachorrinhos puxar saco do ministério, só sabem dizer isso. Irmão, você só sabe criticar, vamos orar pelo ministério. Sabe? Por quê? Porque são cachorros, são cavalos do ministério. O ministério monta neles para dar coice, para morder, sabe? Você vê, os grupos do WhatsApp, você vê os grupos no Facebook, as páginas no Facebook, são tudo cachorrinhos que o ministério usa para morder você. Se você dá um comentário lá, eles te bloqueiam. Se você comentar no WhatsApp, eles te removem do grupo. Se você comentar no grupo do WhatsApp, ou no grupo no Facebook, eles te banem do grupo. Porque eles são cachorrinhos, eles são cavalo do cão. Eles são cavalo que o ministério monta para dar coice em você. Eles são cachorrinhos que o ministério usa para morder você. Então, se você fizer um comentário criticando o ministério na página do Facebook, eles te banem, removem você. Se você fizer um comentário, se você fizer uma publicação, tanto que muitas regras dos grupos de Facebook, se você fizer um post lá, olha, vou repetir, tem muitas regras nos grupos do Facebook, que se você, que tá escrito assim, se você falar do ministério, você é banido, é removido. Então, se você fizer um post, outros cachorrinhos vão denunciar o administrador e te banem você, te excluem você. Esses são os cachorrinhos do ministério, que o ministério usa para morder você, sabe? Então, aí vem aquela coisa, você tem que estar certo para falar. Você tem que estar certo, 100% certo. Você tem que ser que nem um flecheiro, que nem o salmista falou. Você é uma flecha na mão do valente. O que é que significa o valente lá, que nem o Salmos falou lá, o salmista Davi? O valente, ele não erra uma flecha. Se ele tem 20 flechas na aljava, 20 flechas ele acerta, 20 inimigos. Porque ele, que nem os filhos de Benjamim lá, eles atiravam com uma flecha no fio do cabelo, ele não errava. Então, para você falar contra o ministério, você tem que ser valente. Valente é apto. Entendeu? Valente uma pessoa valente é um sujeito apto, sabe? Então, cada flecha é uma cabeça que cai. Então, você tem que estar certo para falar nisso mesmo. Isso é fato, você tem que estar certo. Você não pode criticar o ministério sem estar certo. Você não pode criticar ninguém, né? Principalmente o ministério, você tem que estar certo. Mas aí não é que eles vão fazer mal para você. É que o próprio Deus falou que você não pode. Você tem que estar correto. Sabe? Você tem que estar treinado. Entendeu? Mas não é que o ministério, esses bastardos do ministério, o máximo que ele pode fazer para você é tirar sua liberdade. Se você for músico, se você tiver ministério, se for ancião, cooperador de jovem, e você criticar eles, mais você pode fazer é receber uma conspiração e perder o direito de pregar, ou de pregar na igreja, né? Porque pregar na igreja você pode perder a liberdade, mas fora da igreja nunca. Esse é o único mal que eles podem fazer. Porque demais, eles não têm poder nem fazer bem, nem fazer mal. Eles são uns bunda mole. Então aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí dos, só usar a foto. Olha. Aí dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Sabe? Esse pessoal aqui são, que nem está escrito na parábola lá, eles são os servos maus, a quem o Senhor constituiu eles por cabeça, constituído na casa do Senhor, que é a graça de Deus, né? E aí eles começam a espancar, justificar o ímpio por presente, dar ministério por presente, dar ministério para quem tem, para os familiares dele, né? Porque no nepotismo na igreja, está cheio de nepotismo na igreja, todo mundo sabe disso. Eu não preciso nem falar que toda a igreja tem um filho de cooperador no ministério. É o cunhado, é o irmão, é a mulher que é da obra da piedade. O nepotismo na igreja todo mundo sabe, está visível, né?
É visível isso na igreja. Então, e outras coisas, justificar o ímpio por presente. Por exemplo, o ancião levanta um sujeito para cooperador de jovem porque ele é empresário. Às vezes até que nem eu conheço ancião que levantou gente para cooperador de jovem, porque o ancião trabalhava para ele. O sujeito era músico. São casos que eu conheço aqui. São casos não, dos vários casos que eu conheço aqui. Eu vou dar só um exemplo aqui. Eu conheço o sujeito que era músico e foi para cooperador de jovem. Por quê? Porque ele era patrão do ancião. E aí foi para cooperador de jovem. A igreja não aceitou, mas aí o ancião e o ministério estavam todo dia lá, pregando para fazer o povo aceitar, sabe? Todo dia estava lá, uma caravana de 2, 3, 4 do ancião do ministério, revezando para fazer o povo engolir e aceitar aquela coisa, sabe? Aí o filho dele é cooperador de jovem. Esse ancião botou o patrão como cooperador de jovem, o filho dele é cooperador, dois filhos é instrutor. Então esses são muitos casos que acontecem por aí. Então esse aqui é que justifica o ímpio, só porque é filho dele, por presente. Botou o sujeito para cooperador de jovem, só porque é patrão dele. Aí você que tem qualidade, se você tem a qualidade, você não. Por que você não vai? Porque você fala a verdade e você critica. Não é crítica por criticar, critica porque você tem razão. Se você tiver razão, você critica e aí você já é a corrupção generalizada no meio do povo de Deus. Mas por isso está o castigo, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Para quem faz isso é pranto e ranger de dentes. Então, quando eu vejo algum mal acontecendo com um pilantra do ministério, eu dou glória a Deus, porque eu sei que ele é merecedor, sabe? Ali, afinal de contas, está escrito aqui. Está escrito aqui. Então, quando eu vejo que a foice, que o Senhor mandou passar a foice no ministério, eu dou pulos de alegria. Nossa, é um glória, cada um que morre é um glória. Porque eles são dignos disso, sabe? São dignos disso. Porque são sábios aos próprios olhos. São um rei velho que não se deixa admoestar, sabe? São soberbos. Bom, tem muito mais coisa aqui, só em referente a essa parábola aqui. Mas outro dia eu volto com mais informações para quem quiser ouvir. E quem não quiser ouvir, que se lasque. Sei que essa verdade aqui, ela não mudará, sabe?